Em um dia marcante de abril de 1900, nascia em Munique a joia da Baviera, um homem que a história registraria como Heinrich Miller. A Alemanha, terra de tradições profundas e cultura vibrante, via surgir ali, no sul do país, uma figura que marcaria seu tempo. Filhos de uma família simples, mas de fé inabalável no catolicismo, seus pais, especialmente o pai, um trabalhador incansável do campo, lhe deram as bases para uma vida de disciplina. A educação formal de Miller não foi além do ensino fundamental em uma escola pública modesta, mas quem precisa de diplomas quando o talento e a determinação falam mais alto? Ainda adolescente, ele já demonstrava habilidade excepcional como aprendiz de mecânico, um ofício que dominaria com maestria. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas uma coisa é certa: Miller não era um homem comum. Enquanto a Europa se aproximava de um dos períodos mais turbulentos de sua história, ele vivia a efervescência da juventude, com um futuro que prometia ser tão intenso quanto os ventos de mudança que sopravam no continente. O velho mundo, outrora estável, agora tremia sob a ameaça de um conflito iminente. De um lado, a Tríplice Aliança Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália; do outro, a Tríplice Entente com Grã-Bretanha, França e Rússia, cada uma disputando hegemonia nos mares, nas colônias e nos Balcãs, região estratégica onde os interesses de Viena e Moscou se chocavam. A África, palco de disputas coloniais, já sentia o peso das ambições europeias. Tudo mudou no verão de 1914. Um único tiro em Sarajevo, contra o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, acendeu a mecha de um incêndio que consumiria o continente. O nacionalismo, antes uma faísca, tornou-se uma chama incontrolável. Em questão de dias, as grandes potências declararam guerra, arrastando consigo nações de além-mar, como Japão e Estados Unidos. Era o início da Primeira Guerra Mundial, um conflito que se estenderia por mais de 4 anos, ceifando vidas e redefinindo fronteiras. Miller tinha apenas 14 anos quando a guerra começou, demasiado jovem para pegar em armas naqueles primeiros momentos, mas não para sentir o impacto daqueles anos sombrios. Quando o conflito finalmente chegou ao fim, em novembro de 1918, ele já não era mais um menino. Sua paixão por mecânica o havia levado à aviação, um campo em plena expansão, onde os primeiros aviões ainda pareciam mais sonhos do que realidade. Com mais de uma década de experiência em manutenção de aeronaves, Miller foi convocado para servir na recém-criada Luftwaffe alemã. Seu batismo de fogo veio nas trincheiras do fronte ocidental, no nordeste da França, em 1918. Integrado a unidades de artilharia, sua missão era crucial: operar balões de observação e aeronaves de reconhecimento, guiando os canhões para além das linhas inimigas, em uma dança mortal onde cada quilômetro contava. No caos de No Man's Land, onde a precisão significava a diferença entre a vitória e a derrota, Miller se destacou. Seu desempenho lhe renderia a Cruz de Ferro, condecoração máxima por bravere, além da Cruz de Mérito Militar da Baviera, honrarias que poucos na sua idade poderiam ostentar. Mas a guerra terminou, e a Alemanha que emergiu das cinzas do Tratado de Versalhes era um país humilhado, desarmado e à beira do colapso. Para muitos soldados como Miller, o retorno à vida civil foi um golpe amargo. Sem perspectivas, sem propósito, eles se viram atraídos por grupos que prometiam restaurar a grandeza perdida. Foi assim que Miller se aproximou dos Freikorps, milícias paramilitares que surgiram como uma resposta à instabilidade da República de Weimar. Esses corpos livres com raízes em voluntários que lutaram contra revoluções comunistas, inspiradas pelo exemplo russo de 1917, tornaram-se o refúgio de homens que não aceitavam a derrota. A Alemanha dos anos 1920 era um caldeirão de ideologias radicalizadas. Enquanto o comunismo ganhava força, ecoando os ideais de Marx, outros sonhavam com o renascimento nacional sob novas bandeiras. Miller, como tantos ex-combatentes, encontrava-se nesse turbilhão, onde o passado glorioso da guerra contrastava com um presente de incertezas. O que viria a seguir mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Era um tempo em que a Baviera fervilhava com a promessa de um futuro onde cada alemão pudesse prosperar. E foi ali, no coração dessa efervescência, que os Freikorps se ergueram como uma força implacável. Os anos de 1919 e 1920 não foram fáceis para ninguém, muito menos para Miller, que, vítima da agitação comunista, viu-se arrastado para o centro do furacão. Não como uma vítima passiva, mas como um homem de ação, um combatente que encontrou propósito na luta contra a ameaça vermelha. A efêmera República Soviética da Baviera, com sua breve mas intensa ocupação de Munique em abril de 1919, tornou-se o palco onde sua lealdade seria forjada.
E não era por acaso. O Freikorps, com suas tradições militaristas e o legado familiar. Seu pai, um respeitado oficial de polícia, pilar da comunidade bavariense, o guiaram por esse caminho. Miller não era um homem comum. Desde cedo demonstrou uma capacidade ímpar, ascendendo rapidamente nas fileiras da polícia de Munique até alcançar uma posição de destaque no escritório político do departamento. Era um homem no lugar certo, na hora certa, porque Munique naqueles anos não era apenas uma cidade. Era o epicentro de uma revolução silenciosa. E foi ali, entre os corredores do poder e as sombras das conspirações, que seu destino cruzaria com o de um certo austríaco ambicioso, cujo nome logo ecoaria por toda a Alemanha, Adolf Hitler. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, ainda era uma facção marginal em 1920, mas sua mensagem ressoava com uma força inegável entre os desiludidos pela derrota na Grande Guerra e humilhados pelo Tratado de Versalhes. Veteranos como Miller, que haviam visto a glória se transformar em cinzas, encontravam ali não apenas um refúgio, mas uma causa. E Munique, com suas cervejarias lotadas de discursos inflamados e seus salões onde se tramavam os destinos da nação, era o lugar perfeito para que essa causa ganhasse forma. Miller, com seu acesso privilegiado às informações da polícia, observava tudo de perto. As reuniões clandestinas, o crescimento acelerado do partido, a lealdade fanática de seus seguidores. Tudo isso lhe era familiar, até que em novembro de 1923, a tensão atingiu seu ápice. Na noite de 8 para 9, 2.000 homens armados, liderados por Hitler, marcharam sobre Munique com um objetivo claro: derrubar o governo bavariense e dali, partir para Berlim, onde a República de Weimar seria varrida para dar lugar a uma nova ordem. O PUC da cervejaria, como ficaria conhecido, foi um momento de glória efêmera e derrota retumbante. Mas Miller estava lá. Não como mero espectador, mas como parte do aparato que ironicamente ajudaria a esmagar a rebelião. Nos dias que se seguiram, enquanto as tropas do governo restauravam a ordem e os líderes nazistas eram presos ou forçados à fuga, Miller desempenhou um papel crucial nas investigações. Ele conhecia os rostos, os nomes, as conexões. E quando Hitler foi julgado, transformando o tribunal em um palco para sua propaganda, Miller observava com atenção. 9 meses de prisão para o líder nazista? Uma pena irrisória para um homem que já se via como salvador da Alemanha. Mas aquele episódio, apesar do fracasso imediato, seria o catalisador de algo muito maior. Para Miller, no entanto, o put não foi um fim, mas um ponto de virada. Nos anos seguintes, enquanto o NSDAP se reorganizava nas sombras, ele continuou sua ascensão nas fileiras da polícia de Munique, agora com um conhecimento ímpar sobre os métodos dos movimentos subversivos. E foi nesse período que seu interesse se voltou para algo ainda mais sinistro: as táticas da OGPU, a polícia secreta soviética. A União Soviética, com seu aparato de vigilância e repressão, havia perfeccionado a arte de controlar uma população. Miller estudou tudo: os dossiês, as delações, os campos de prisão, a psicologia do terror. Não por admiração ideológica, mas por uma compreensão fria e calculista. Se um dia a Alemanha precisasse de ferramentas semelhantes, ele estaria preparado. E quando esse dia chegou com a ascensão nazista em 1933, Miller não foi apenas um espectador, foi um arquiteto. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, nasceu de suas mãos, não como uma cópia servil da OGPU, mas como uma evolução alemã do mesmo princípio: controle absoluto, lealdade inquestionável, eficácia implacável. Os métodos que ele havia estudado nos anos 1920, as lições aprendidas com os comunistas que um dia combatera, tudo seria agora aplicado em nome de uma nova Alemanha. Munique, outrora palco de sonhos revolucionários, tornará-se o berço de algo muito mais sombrio. E Miller, o homem que havia começado como um policial em uma cidade agitada, estava no centro disso tudo, não mais como um soldado na linha de frente, mas como mestre dos bastidores, onde o verdadeiro poder sempre residiu. O que Miller havia construído não era mera sorte, mas o resultado de uma mente afiada que soube ler os ventos da história antes que eles se tornassem furacão. Os comunistas, aqueles fantasmas que assombravam as ruas de Munique nos anos 1920, haviam se tornado o alvo perfeito para canalizar o descontentamento de uma nação humilhada. Ele os conhecia bem: seus métodos, suas fraquezas, a forma como infiltravam as massas com promessas vazias. E agora, com a mesma precisão cirúrgica com que outrora os combatia, Miller aplicaria essas lições para forjar algo muito maior: um Estado que não apenas sobreviveria à crise, mas que se ergueria dela como uma força imparável. A Alemanha de 1929 era um cadáver ainda em pé.
O crash da Bolsa de Nova York não havia sido apenas um tropeço, fora um golpe mortal em uma economia já combalida pela guerra e pelas reparações impostas em Versalhes. As fábricas paravam, os bancos quebravam e o marco, outrora símbolo de orgulho, valia menos que o papel em que era impresso. Nas filas por pão, nos olhares vazios dos desempregados, no desespero que transformava homens comuns em radicalizados, Miller via não uma tragédia, mas uma oportunidade. A crise não destruía apenas vidas, ela destruía lealdades. E onde a fome e a desesperança reinavam, as ideologias extremas floresciam como ervas daninhas após a chuva. Os nazistas, aqueles agitadores que em 1923 ainda eram uma piada em cervejarias bavaresas, haviam se tornado em menos de uma década a voz daqueles que não tinham mais nada a perder. Miller os observara de perto, primeiro com ceticismo, depois com fascínio. Eles não eram apenas outro partido, eram um movimento que compreendia algo fundamental. O poder não se conquista com discursos, mas com a capacidade de transformar o caos em ordem, o medo em obediência. Quando, em 1932, quase 40% dos alemães votaram neles, não foi por amor a Hitler, mas por ódio ao sistema que os havia traído. E quando, em janeiro de 1933, os magnatas da indústria e os velhos generais, temerosos do espectro vermelho, entregaram o país nas mãos de um austríaco fanático, Miller soube que o jogo havia mudado para sempre. Ele próprio havia flertado com outras lealdades. O Partido Popular da Baviera, com seu conservadorismo católico e seu regionalismo teimoso, fora seu porto seguro por anos. Uma trincheira contra a esquerda, sim, mas também um baluarte contra a centralização prussiana que sufocava a alma bavaresa. Miller era um homem de raízes, um católico da Baviera profunda, onde a fé e a terra se misturavam ao orgulho de uma identidade que Berlim nunca compreenderá. Mas quando, em 1933, os nazistas avançaram sobre Munique com a mesma determinação com que outrora haviam marchado sobre a Polônia, ele viu o futuro se desenhar com clareza brutal, ou se adaptava ou seria esmagado. A autonomia da Baviera, aquela ilusão tão cara aos seus compatriotas, desmoronou em questão de meses. Eichsfeld, o último bastião da resistência moderada, caiu sem nem ao menos um tiro. E Miller mais uma vez encontrou-se em uma encruzilhada. Em 1923, havia escolhido a ordem contra o caos do putsch de Hitler. Em 1933, o caos era a própria ordem, e quem não se curvasse a ela seria varrido. Sua demissão da polícia de Munique não foi uma derrota, mas um aviso. O regime não tolerava meias lealdades. Foi então que Reinhard Heydrich, aquele homem pálido de olhos gelados, estendeu-lhe a mão. O chefe do SD não buscava servos, mas instrumentos. E Miller, com seu conhecimento íntimo dos comunistas, sua experiência em infiltrar e desmantelar redes clandestinas, era um instrumento perfeito. Os nazistas não queriam apenas controlar a Alemanha, queriam reescrevê-la. E para isso precisavam de homens que soubessem onde estavam enterrados os cadáveres do passado, e como enterrar os do futuro. Até o final de 1933, Miller já não era mais um policial demitido, mas um inspetor sênior em ascensão. Um homem que compreenderá a única regra do novo jogo: a sobrevivência não pertencia aos puros de coração, mas aos flexíveis de propósito. E enquanto a Baviera, sua amada Baviera, via suas tradições serem engolidas pelo dragão da suástica, ele fez o que sempre fizera: observou, calculou e escolheu o lado que já havia vencido. Afinal, em um mundo onde a moral era um luxo e a lealdade uma moeda depreciada, a única virtude que restava era a eficiência. E Miller, mais do que ninguém, era eficiente. Miller não era um idealista ingênuo, nem um fanático cego. Era, antes de tudo, um pragmático de mente aberta, não por bondade, mas por cálculo. Aprendia com todos, não por curiosidade intelectual, mas porque cada informação era uma peça no tabuleiro do poder. E quando a década de 1930 irrompeu como uma tempestade sobre a Alemanha, ele já estava posicionado para surfar suas ondas mais violentas. Sua ascensão não foi acidental. Enquanto a Gestapo, aquela Geheime Staatspolizei, criada em abril de 1933 por um decreto de Göring como um instrumento de terror ainda embrionário, se expandia de um braço prussiano para uma hidra nacional, Miller observava, não com medo, mas com a precisão de um cirurgião estudando um corpo a ser dissecado. Em 1934, quando Himmler assumiu o controle absoluto da bestia e Heydrich transformou-a em uma máquina de precisão, ele já sabia. Aquele era o lugar onde os fracos pereciam e os eficientes prosperavam. E ele, claro, escolheu prosperar. Não se tratava de lealdade ao partido. Miller nunca usou a suástica tatuada na alma.
Era uma questão de reconhecer que na nova ordem, a Gestapo não era apenas um órgão policial, era o cérebro invisível do Reich. O lugar onde as decisões eram tomadas antes mesmo que os burocratas em Berlim assinassem os papéis. E quando, em 1936, ele assumiu o cargo de chefe de operações, não foi por acaso. Foi porque entendia que na sombra se movia mais rápido do que a luz. Havia uma ironia cruel em sua posição. Miller não era um nazista de carteirinha, nunca havia se filiado ao partido por convicção, apenas por conveniência. Mas isso pouco importava. A Gestapo não exigia fé, exigia resultados. E ele os entregava. Os comunistas da Baviera que outrora o haviam visto como um aliado potencial nos anos 20, agora eram fichas em um arquivo, nomes a serem riscados. Os sindicalistas, cujas greves ele talvez tivesse ignorado em outra vida, agora eram corpos em campos de concentração, graças a Schutzhaft, aquela detenção preventiva que era, na verdade, uma sentença sem julgamento. O Círculo Markwitz, grupo de socialistas moderados com quem dividira risadas e cervejas, virou cinzas no vento da história. Ele não se incomodava. O passado era um luxo, e Miller não tinha tempo para nostalgia. Sua divisão, o Departamento A, era especializada em caçar inimigos políticos, uma categoria elástica que incluía desde comunistas até liberais, passando por qualquer um que respirasse contra o regime. O Departamento B, por sua vez, vigia a Igreja Católica, esses bispos e cardeais cujas lealdades divididas entre Roma e Berlim os tornavam suspeitos por definição. Miller não tinha ilusões, sabia que o Vaticano era um jogador no tabuleiro, não um santo. E jogadores ele entendia bem como derrotar. Mas foi no controle da mídia e da vida privada que sua genialidade se revelou. Enquanto Goebbels gritava nos palanques, Miller agia nas sombras, monitorando jornalistas, censurando cartas, transformando delações em arte. Até as preferências sexuais viravam arma. Homossexuais, que o regime chamava de degenerados, eram caçados com o mesmo zelo que os opositores políticos. Miller não tinha preconceitos, tinha metas. E se a perseguição a gays e lésbicas servia para alimentar o medo e a obediência, então que assim fosse. Ele era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Não por acaso, mas por design. A Alemanha queimava e Miller trabalhava. Miller não nasceu para ser um homem comum. Ele nasceu para ser a ferramenta perfeita de um regime que exigia precisão cirúrgica na destruição. Nos anos 1930, enquanto a Alemanha se transformava em um mecanismo de opressão bem oleado, ele era a engrenagem que nunca falhava. Não por acaso, mas porque sua própria natureza parecia moldada para aquecer. Um trabalhador incansável, um burocrata da sombra. Um homem cuja lealdade não era a ideologias, mas ao poder que a sustentava. E o poder, como ele bem sabia, não dorme. Seus superiores o observavam com aprovação. Miller não era apenas eficiente, era disponível. Dia ou noite, fim de semana ou feriado, o telefone tocava e ele atendia. Não havia hora para o descanso quando Reich demandava ação. Estou aqui parecia dizer seu silêncio obstinado, sempre aqui. E o regime, ávido por servidores que não questionassem, o recompensava com mais responsabilidade, mais segredos, mais sangue nas mãos. Sua vida pessoal, porém, era um espelho quebrado. Em 1924, casara-se com Sophie Desner, filha de um jornalista bávara, num casamento que, aos olhos de Berlim, parecia mais um contrato do que uma união. 2 filhos nasceram dessa aliança fria, Reinhard em 1927 e Elisabeth, quase uma década depois, em 1936. Esta última chegou ao mundo com uma deficiência física, detalhes que a história apaga com a mesma indiferença com que Miller parece tê-la tratado. O nascimento da filha não foi um momento de alegria, mas de perplexidade, como se o homem que caçava degenerados para o Estado não soubesse o que fazer com a imperfeição em sua própria casa. Os arquivos da Gestapo, ironicos em sua crueldade, anotariam mais tarde: casamento infeliz, vida familiar inexistente. E era verdade. Miller não aparecia em público com a esposa, não levava os filhos a passeios, não havia fotos de uma família unida. Sua casa era um quarto de hotel onde ele trocava de roupa e, quando muito, dormia algumas horas. O resto do tempo? Pertencia ao escritório, aos dossiês, às listas de nomes a serem riscados. Ambicionava mais do que o ar que respirava. A carreira era sua amante, a ascensão sua religião. Se havia algo além do trabalho, ninguém via. Talvez nem ele mesmo. Sua política? Maleável como argila nas mãos de um escultor. Miller não acreditava em nada além da eficácia. Se o regime precisava de um comunista para ser esmagado, ele esmagava.
Se um general incômodo devia cair, ele arquitetava a queda. Não havia convicção, apenas cálculo. Essa flexibilidade moral, ou ausência dela, era sua maior virtude aos olhos de Himmler. Um homem sem escrúpulos é um homem previsível. E em um império construído sobre traições, a previsibilidade era ouro. A Gestapo, sob seu comando, tornou-se uma máquina de vigilância tão precisa que até a suspeita se transformava em prova. Miller não precisava de confissões, bastava um olhar, um boato, um nome sussurrado no ouvido certo. Todos são culpados até que se prove o contrário, parecia ser seu lema não dito. E em um mundo onde a verdade era o que o Reich decretava, a inocência era um luxo que poucos podiam pagar. Quando 1938 chegou, a Alemanha já não era mais um país, era um barril de pólvora com o pavio aceso. E Miller, como sempre, estava lá para assegurar que a explosão fosse controlada. A questão não era se haveria guerra, mas quando. O Treaty of Versailles era uma humilhação a ser apagada, a Wehrmacht um gigante adormecido a ser despertado, e a Europa Oriental um território a ser devorado. Hitler sonhava com o império, Miller sonhava com os mecanismos para construí-lo. Mas havia um problema, o exército. A Wehrmacht, orgulhosa herdeira da tradição prussiana, ainda se via como uma instituição à parte do partido. Generais como Werner von Blomberg e Werner von Fritsch olhavam para os camisas marrons com desdém mal disfarçado. Para eles, a guerra era uma arte, para os nazistas, um instrumento. E instrumentos, Miller sabia, podiam ser substituídos. Foi então que a oportunidade surgiu. Em janeiro de 1938, a polícia descobriu que a nova esposa de Blomberg, uma ex-prostituta chamada Erna Gru, tinha um passado que o Reich não podia tolerar. Fotos comprometedoras, um escândalo pronto para explodir. Hitler, sempre atento a brechas, viu sua chance. Blomberg foi forçado a renunciar. Mas um general não bastava. Era preciso quebrar a espinha dorsal da resistência militar. E foi aí que Miller entrou em cena. Fritsch, o comandante-chefe do exército, era o próximo alvo. Um homem rígido tradicional que ousava questionar os planos de guerra prematuros de Hitler. Para removê-lo precisavam de uma acusação que manchasse sua honra de forma irreparável. E que melhor mancha em uma sociedade obsessiva por pureza do que a homossexualidade? Miller, com sua precisão habitual, orquestrou a operação. Relatórios falsos foram fabricados, testemunhas confiáveis foram pressionadas e em pouco tempo, Fritsch foi acusado de manter relações com um ex-prostituto. A Gestapo, sempre solícita, forneceu provas irrefutáveis. Não importava que fossem mentira. O que importava era o resultado. Em fevereiro de 1938, Fritsch foi demitido, humilhado, seu nome arrastado pela lama. Com Blomberg e Fritsch fora do caminho, o controle sobre a Wehrmacht passou para mãos mais dóceis. Hitler, agora, tinha seu exército. E Miller tinha provado mais uma vez que era o homem certo para os trabalhos sujos. Não por lealdade, não por fé, mas porque, no fundo, ele não acreditava em nada além do próprio poder. E o poder, como ele bem sabia, não tem consciência. Só tem fome. E agora, com o caminho livre e as peças estrategicamente posicionadas, o jogo verdadeiramente começava. Fritsch, o homem que fora arrastado pela lama das acusações falsas, acabou reabilitado, mas tarde demais. A justiça, quando chegou, veio como uma ironia cruel. Seu nome foi limpo, mas seu posto, já ocupado por outro. A Wehrmacht, outrora um bastião de resistência silenciosa, agora se curvava sob o peso de um novo comando. Wilhelm Keitel, o gentil marechal de campo, assumirá o controle, um homem cuja lealdade a Hitler não conhecia limites. Não por coincidência, mas por design. Miller e a Gestapo haviam feito seu trabalho com uma precisão tão cirúrgica que até o próprio Führer se viu obrigado a admirar. Eis a arte da manipulação. Não basta derrubar um homem, é preciso fazê-lo de modo que o mundo acredite que ele merecia cair. E assim, com Blomberg e Fritsch afastados, o exército alemão deixou de ser um obstáculo para se tornar uma ferramenta. Hitler finalmente tinha o que sempre desejara, um instrumento de guerra sem questionamentos. Os céticos, removidos. Os hesitantemente leais? Cooptados. Os que estavam silenciados pela eficácia de um sistema que premiava a obediência e esmagava a dúvida. Mas a máquina não pararia por aí. Os nazistas, desde 1933, vinham acelerando em direção a um abismo que chamavam de destino. A política externa, antes um jogo de blefes calculados, agora se tornava uma sucessão de golpes audaciosos. Em 1936, a Renânia foi remilitarizada. Um dedo na ferida aberta de Versalhes, um teste à reação francesa. Nada aconteceu.
O mundo assistiu imóvel enquanto as tropas alemãs marchavam sobre terra que, pelo tratado, deveria permanecer desarmada. Eles aprenderam a lição: a fraqueza convida à agressão. Depois veio a Áustria, em 1938. A Anschluss não como um ato de força, mas como um convite, ou pelo menos foi assim que venderam. Um plebiscito forjado, uma nação engolida sem um tiro. Os aliados protestaram com palavras, enquanto Hitler sorria. Até onde podemos ir? Devem ter se perguntado os generais. A resposta veio meses depois, com o desmembramento da Tchecoslováquia. Primeiro o Sudetenland, entregue em uma bandeja de prata por Chamberlain e Daladier, homens que acreditavam estar comprando a paz. Depois o resto do país, devorado em março de 1939, como um animal que prova o sangue e não consegue parar. E então a Polônia. Aqui Miller mais uma vez provaria seu valor, não com discursos, não com estratégias de batalha, mas com a sujidade necessária para justificar o injustificável. Operação Himmler. Um nome que soava como uma piada macabra, porque até o inferno precisa de uma desculpa. Prisioneiros de Dachau, vestidos com uniformes poloneses, executados a sangue frio e deixados como prova de uma agressão que nunca existiu. Estações de rádio invadidas, mensagens falsas transmitidas, um teatro grotesco encenado para o mundo ver. Eles nos atacaram primeiro, diriam os jornais. Nós apenas nos defendemos. No dia 1º de setembro de 1939, quando as divisões alemãs cruzaram a fronteira, Miller já estava um passo à frente. Não era mais apenas o homem dos bastidores, era o arquiteto de um sistema que unificava a Gestapo, a Kripo e a SD sob um único guarda-chuva sinistro, o Reichssicherheitshauptmann, o RSHA. Heydrich, seu pupilo ambicioso, assumiria o comando, mas todos sabiam quem realmente puxava as cordas. Miller, o mestre dos fios invisíveis. E quanto à sua filiação ao Partido Nazista tão tardia em 1939? Uma formalidade. Um selo de aprovação para um homem que já havia entregue tudo que o regime precisava, sem jamais precisar jurar lealdade. Por que se ajoelhar quando você já é a mão que empurra os outros para o chão? A guerra estava declarada. A Europa ardia. E Heinrich Miller, o homem sem rosto, sorria no escuro. Porque no fim das contas a história não é escrita pelos que acreditam em causas, é escrita pelos que sabem como manipulá-las. Não havia bondade no regime, apenas eficiência. E Miller era um mestre dessa arte. Não um fiel devoto, mas um estrategista que soube transformar a ideologia em máquina. A promoção a Oberfuhrer não foi um presente, foi um reconhecimento. O regime precisava de homens que não acreditassem em dogmas, mas que os executassem com precisão cirúrgica. Enquanto outros se perdiam em discursos inflamados, Miller operava nas sombras, onde a lealdade se media por resultados, não por juramentos. A Gestapo não era um departamento, era um império dentro do império. E ele, seu arquiteto silencioso. Entre 1939 e 1945, enquanto Himmler colecionava títulos e Heydrich brincava de Deus, Miller fazia o trabalho sujo que nenhum dos dois ousaria sujar as mãos, esmagar a oposição antes que ela respirasse. Não por ódio, mas por cálculo. Desde os anos 1920, ele já rastreava comunistas como um caçador segue a presa pelo cheiro do medo. A União Soviética? Uma ameaça conveniente. O Partido Comunista Alemão? Um alvo fácil. Cada panfleto distribuído em Berlim, cada célula clandestina desmantelada, era mais um fio na teia que ele tecia, invisível até ser tarde demais. E então veio a guerra. A Polônia caiu em semanas e Miller não perdeu tempo. Enquanto os generais comemoravam a Blitzkrieg, ele já estava um passo à frente. Os oficiais descontentes do exército, os juízes que ainda acreditavam em leis, os intelectuais que ousavam pensar. Todos eles, arquivados, monitorados, neutralizados. Suzy Arnak, Suzy Boyce, nomes que hoje soam como advertências, mas que para Miller eram apenas peças a serem removidas do tabuleiro. A Orquestra Vermelha? Um concerto interrompido no meio do segundo ato. Centenas de prisões, dezenas de execuções. Um trabalho meticuloso, sem glória, sem aplausos. Porque a verdadeira arte da repressão não está no espetáculo, mas na quietude que vem depois. E quando Hitler virou os olhos para o leste em 1941, Miller já sabia o que vinha a seguir. Os territórios ocupados não eram apenas terras, eram laboratórios. A Tchecoslováquia, a Polônia anexada, a Ucrânia sob botas alemãs, cada região, um novo desafio logístico. Como controlar populações que não falavam sua língua? Como identificar inimigos em meio a milhões de rostos desconhecidos? A resposta estava nos arquivos que ele havia construído anos antes,
nos dossiês que cresciam como tumores nos porões da Prinz-Albrechtstraße. Os judeus? Um problema antigo, mas agora com uma solução em escala industrial. Desde 1933, o regime vinha desmontando a cidadania judaica peça por peça, primeiro os direitos políticos, depois os econômicos, então a dignidade. As leis de Nuremberg não foram um capricho, foram um aviso. Casamentos proibidos, empregos negados, propriedades confiscadas. Cada restrição era um prego no caixão da normalidade. E quando a Kristallnacht transformou ruas em campos de batalha, Miller não viu caos, viu eficiência. Vidros quebrados, sinagogas em chamas, lojas saqueadas. Não era violência, era um teste. Um ensaio para o que viria. Porque perseguir é fácil. O verdadeiro talento está em fazer a perseguição parecer inevitável. E ele era bom nisso. Muito bom. Miller não era um mero espectador desses eventos. Ele era o arquiteto. Cada prisão, cada deportação, cada documento carimbado com a sentença de exílio era assinado com sua aprovação tácita, quando não com seu próprio punho. Naqueles dias de novembro de 1938, quando a Gestapo arrastou mais de 30 almas para as sombras, ele não viu vítimas, viu peças. Peças de um quebra-cabeça que, uma vez montado, revelaria a imagem perfeita de uma Europa purificada. E ele tinha pressa. A Áustria não foi conquistada, foi absorvida. Um corpo estranho engolido pelo Reich com a mesma naturalidade com que um predador devora sua presa. E em Viena, no outono de 1938, enquanto as folhas caíam como páginas rasgadas de um livro de leis que já não valiam nada, Miller e Heydrich trabalhavam em sincronia. Não eram colegas, eram cúmplices. Um fornecia a visão, o outro, os meios. Eyschan, o executivo incansável, transformava ordens em números. Quantos judeus por trem, quantos por dia, quantos por cidade. A central de emigração judaica não era um escritório, era uma fábrica. E o produto? A ilusão de escolha. Vocês podem ir, diziam os papéis. Mas não para qualquer lugar, não com qualquer coisa. E não quando quiserem. Polônia foi o próximo ato. Não uma ocupação, mas um experimento. Varsóvia, Lodz, Cracóvia, cidades que de repente viraram laboratórios de desumanização. Os guetos não eram bairros, eram reservatórios. Locais onde amontoavam corpos até que a pressão os fizesse explodir em revoltas convenientemente esmagadas. Miller observava os relatórios de Eyschan com o mesmo interesse com que um cientista analisa a reação de um vírus a um novo ambiente. Funciona, deve ter pensado. Mas pode ser melhor. E então veio Madagascar. Ah, Madagascar. Aquele sonho tropical vendido como solução. Uma ilha distante, quente e exótica. O lugar perfeito para jogar fora o que a Europa não queria mais. Os panfletos falavam em reassentamento e em autonomia cultural. Miller sabia a verdade. Era um depósito. Um lixão humano onde milhões seriam abandonados para apodrecer sob o sol, longe dos olhos do mundo. Mas até isso era muito generoso para os padrões que veriam. Porque em 1941, quando as portas dos guetos já não davam conta do recado, quando a guerra devorava recursos e paciência, a máquina precisou de um upgrade. Auschwitz não nasceu por acaso. Foi projetada. Cada câmara de gás, cada forno, cada trilho que levava direto para o inferno era o resultado de cálculos frios. Miller conhecia os números, quantos corpos por hora, quantos quilos de Zyklon B por metro cúbico, quantos minutos até o silêncio. Não era morte, era logística. E ele, o mestre dos detalhes, garantia que tudo funcionasse como um relógio suíço. Os Einsatzgruppen faziam o trabalho sujo no leste, mas eram amadores comparados à eficiência industrial dos campos. Atirar em 1000 pessoas é caótico. Envenenar 10.000 antes do café da manhã? Isso é progresso. Até que chegou 20 de janeiro de 1942. Vance não era uma reunião, era um veredicto. Miller não precisava estar lá para saber o que seria decidido. Ele já tinha lido o roteiro. A solução final não era um plano. Era o clímax de uma peça que vinha sendo ensaiada há anos. Os judeus da Europa não seriam mais expulsos, nem confinados, nem explorados. Seriam apagados. E Miller, sempre pragmático, deve ter anuído em silêncio. Não por crueldade, mas por competência. Porque quando se trata de exterminar milhões, a moral é um luxo que só os perdedores podem se dar. Ele já tinha visto o futuro. E o futuro não tinha espaço para testemunhas. A máquina de morte não se constrói por acaso. Foi planejada com carinho, meticulosamente organizada, por homens que assinavam papéis com a mesma frieza com que outros assinavam contratos comerciais. Heydrich e Eyschan Miller. Todos no mesmo barco, todos peças essenciais de um mecanismo que não admitia falhas. Não eram meros burocratas, eram engenheiros do apocalipse.
E quando, em janeiro de 1942, a Conferência de Wannsee se transformou a crueldade em protocolos, eles não hesitaram. Ali, entre taças de conhaque e risos contidos, o destino de milhões foi reduzido a gráficos, cronogramas e orçamentos. A solução final não era uma ideia, era um projeto em andamento, e cada um deles tinha sua parte a cumprir. Miller, é claro, estava no centro disso. Não por acaso, mas por design. Enquanto Himmler sonhava com uma Europa judia e impurificada, enquanto Heydrich orquestrava a logística do extermínio com a precisão de um maestro, enquanto Eixan gerenciava os trens como um executivo obsesso por eficiência, Miller garantia que a engrenagem não engasgasse. Os campos não eram apenas prisões, eram fábricas de morte, e ele, o supervisor que assegurava que a produção não parasse. Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Sobibor, nomes que hoje ardem como feridas abertas na história, funcionavam porque homens como ele calculavam até onde a humanidade poderia ser esmagada sem que o sistema ruísse. E quando os fornos não davam conta, quando os corpos se acumulavam mais rápido do que podiam ser queimados, quando o cheiro de carne humana carbonizada impregnava o ar por quilômetros, Miller não olhava para o lado. Ele ajustava os números. Afinal, a moral era um luxo, e a guerra, uma questão de resultados. Até que em 1943, veio a Itália. Mussolini, o aliado inconveniente, caía. Os judeus italianos, até então relativamente poupados, agora estavam na mira. Miller foi enviado não para negociar, mas para otimizar. Sua missão? Aumentar a produtividade das deportações, garantir que nenhum trem partisse pela metade, que nenhuma vida fosse desperdiçada por ineficiência. Ele conhecia o roteiro. Primeiro a promessa de reassentamento, depois a seleção na rampa, por fim o silêncio. E enquanto as famílias eram separadas com um gesto de mão, enquanto crianças eram enviadas para as câmaras com a mentira de um banho, Miller anotava, relatava, aperfeiçoava. Porque o Holocausto não era caos, era administração. Mas a guerra não perdoa nem seus algozes. Em maio de 1942, Heydrich, o arquiteto-chefe do terror, foi abatido em Praga por dois homens que se recusaram a ser estatísticas, Gabik e Kubi. A represália foi imediata, brutal, exemplar. Lídice e Leak foram apagadas do mapa. 5.000 mortos. 13.000 presos. Miller, mais uma vez, estava lá, não para chorar os mortos, mas para garantir que a mensagem fosse clara. Desafiar o Reich era assinar a própria sentença. E quando Kaltenbrunner assumiu o lugar de Heydrich, Miller não apenas permaneceu, ele ascendeu. Agora, era o segundo homem mais poderoso da segurança nazista com poder absoluto sobre os campos, sobre as SS, sobre o destino de quem quer que fosse considerado indesejável. Ele tinha visto o futuro, sim. E quando, em 1945, as portas de Auschwitz foram arrombadas e o mundo finalmente olhou para o que tinha sido feito em seu nome, Miller já estava longe, ou tentando. Porque homens como ele não morrem em campos de batalha. Eles fogem, eles se escondem, eles contam com a complacência daqueles que preferem esquecer. Mas a história não esquece. E as cinzas de 6 milhões não se apagam com desculpas. O sorridente entusiasmado por trás dessas palavras não era ingenuidade. Era a máscara de um sistema que transformava o horror em burocracia e a morte em estatística. Himmler esteve envolvido nisso. Eixan cuidou da logística e fez um ótimo trabalho. Como se estivessem avaliando o desempenho de um gerente de armazém, não o arquiteto de um genocídio. A frieza desses termos, a precisão com que se falava em transferir os judeus da Europa para a morte, revelava a verdadeira natureza da máquina nazista. Uma engrenagem tão bem oleada que até o assassinato em massa ganhava o tom de um relatório trimestral. E então vinham os nomes, os carrascos que assinavam ordens como se fossem recibos. Rudolf Heuss, o comandante de Auschwitz, cujas memórias descreviam com orgulho a eficiência das câmaras de gás. O homem que, ao ser enforcado em 1947, levou para o cadafalso não o peso de 1 milhão de vidas, mas a tranquilidade de quem cumpriu seu dever. Ou o comandante de Sobibor, cuja forca foi erguida pelos próprios prisioneiros que ele condenara. Justiça poética se não fosse tão tarde. E Treblinka? A Treblinka era apenas mais um nó na rede de Miller, um lugar onde a terra ainda hoje recusa-se a calar os gritos. Mas Miller não se limitava a supervisionar a morte. Ele era o guardião dos segredos do Reich, o homem que caçava traidores enquanto o próprio sistema apodrecia por dentro. Conspirações contra o Estado nazista? Ele sabia bem do que falava. Enquanto as divisões alemãs congelavam nas estepes russas, enquanto Stalingrado se transformava no túmulo de um exército, enquanto a Itália se rendia e a França era invadida pelos aliados, Miller estava ocupado demitindo fantasmas.
Os intelectuais do Círculo de Solf que ousavam discutir humanidade em salões berlinenses foram sua presa fácil. Uma reunião de chá, uma palavra solta, e eis que a Gestapo batia à porta. Tortura, campos, execuções. O preço por pensar diferente em um império que só aceitava a obediência cega. E os jovens? Os jovens eram os mais perigosos. A Rosa Branca, aqueles estudantes de Munique que distribuíam panfletos clamando por resistência, foram esmagados com a mesma eficiência com que se esmagava um cigarro no chão. Protestos pacíficos? Miller ria da ideia. Para ele, qualquer voz que não ecoasse o rei e o Hitler era uma ameaça. E assim, Sophie Scholl e seus companheiros foram guiados para o cadafalso com a mesma indiferença com que se despachava um lote de judeus para as câmaras. Enquanto isso, o Reich ruía. A Operação Valkyria, aquele plano desesperado de Stauffenberg para detonar Hitler e salvar a Alemanha de si mesma, foi mais um fracasso a ser arquivado. A bomba explodiu sim, mas o Führer sobreviveu, e a represália foi tão rápida quanto brutal. Miller, é claro, estava no centro de tudo. Interrogatórios, delatores, forças. Ele não via traição, via apenas insetos a serem esmagados antes que contaminassem o resto do formigueiro. E mesmo quando Berlim ardia, quando os soviéticos avançavam e os aliados fechavam o cerco, Miller ainda acreditava na invencibilidade do sistema. Afinal, ele tinha os dossiês, os nomes, os segredos que poderiam comprar a sobrevivência de qualquer um, menos a dele próprio. Porque no fim, até os carrascos têm um juiz. E quando a conta chegou em 1945, não houve fugas suficientes, nem disfarces que apagassem o cheiro de sangue em suas mãos. A história não perdoa. E as vítimas? Elas também não. O fracasso da Operação Valkyria não foi apenas uma questão de sorte, foi a ironia cruel de um sistema que devorava até seus próprios salvadores. Von Stauffenberg deixou a sala, a pasta-bomba foi deslocada por um gesto casual, e o destino da Alemanha selou-se com um estalo surdo, não com a explosão que deveria ter ceifado o tirano. O plano tão meticuloso, tão cheio de esperança, desmoronou como um castelo de cartas sob o peso de sua própria audácia. E enquanto os conspiradores ainda se iludiam com a ideia de que Berlim poderia ser tomada, que os edifícios-chave cairiam em suas mãos como frutas maduras, a máquina nazista já os caçava, implacável, faminta por vingança. Miller não perdeu tempo. Quando a notícia da traição chegou aos seus ouvidos, ele soube que aquele era o seu momento. Não havia espaço para meias medidas, ou se esmagava a serpente de uma vez, ou ela envenenaria o que restava do Reich. E assim, com a precisão de um cirurgião e a fúria de um carrasco, ele desmontou a conspiração peça por peça. 5.000 nomes foram arrastados para a luz, oficiais intelectuais, até mesmo generais que ousaram sonhar com uma Alemanha sem Hitler. Mas não importava o posto nem a influência. Freisler, o juiz carniçal do Tribunal do Povo, já afiava sua guilhotina verbal. As execuções não foram apenas punições. Foram espetáculos, advertências filmadas e transmitidas como um aviso a quem ainda duvidasse. A lealdade ao Führer era a única moeda que valia algo naquele inferno. E enquanto os corpos dos conspiradores balançavam nas forças ou eram esmagados sob as botas dos pelotões de fuzilamento, Miller observava frio. Ele não acreditava em idealismos, apenas em poder. E o poder, em 1944, já escorria entre os dedos do Reich como areia. Os aliados avançavam pelo oeste, os soviéticos devoravam o leste e Ardenas, aquela última aposta desesperada de Hitler, não passou de um suspiro antes do colapso. Miller sabia, a guerra estava perdida. Mas isso não significava que ele estivesse. Berlim, outrora o coração pulsante do Terceiro Reich, agora tremia sob o peso dos bombardeios. Os escritórios da Gestapo, outrora santuários do terror, viravam escombros. Mas Miller não era homem de se render ao pânico. Enquanto outros, como Schellenberg, tentavam negociar com os aliados ou sonhavam com uma rendição honrosa, ele jogava um jogo mais perigoso. Espiões duplos, documentos falsificados, promessas sussurradas a ouvidos americanos e soviéticos, qualquer coisa para garantir que, quando a poeira baixasse, ele ainda estivesse de pé. Afinal, quem melhor para servir aos vencedores do que o homem que conhecia todos os segredos dos vencidos? E então chegou abril de 1945. O Führerbunker, um túmulo de concreto sob a chancelaria, tornará-se o último reduto de um império em chamas. Miller estava lá, como sempre, observando. Quando Hitler finalmente colocou a pistola na têmpora, não foi surpresa, foi o epílogo previsível de uma tragédia escrita em sangue. Mas enquanto os outros se desintegravam em histeria ou fugiam como ratos, Miller agiu.
Porque ele sabia uma coisa: os arquivos da Gestapo valiam mais do que lealdades, mais do que ideologias. Valiam uma saída. E assim, enquanto Berlim caía, enquanto os tanques soviéticos rugiam pelas ruas e os canhões aliados reduziam a cidade a cinzas, Heinrich Miller desapareceu. Não como um covarde, mas como um mestre do jogo. Alguns dizem que ele foi morto por uma bala perdida. Outros que fugiu para a América do Sul com uma nova identidade. Há quem jure que os soviéticos o capturaram e o esconderam em algum porão de Moscou, extraindo cada segredo até que não restasse nada. Mas a verdade é que homens como Miller não têm fins, apenas pausas estratégicas. Porque o mal não morre, ele se adapta. E enquanto houver sombras, haverá espaço para aqueles que sabem se mover nelas. E então, como um fantasma que se recusa a ser exorcizado, Miller desapareceu na noite de 1º de maio de 1945, justamente quando Goebbels, o herdeiro espiritual do Führer, escolheu o veneno e a bala como saída. Berlim ardia em chamas, os soviéticos avançavam como uma maré de aço, e o Reich, outrora invencível, desabava em escombros. Weidling, o general que assinou a rendição, selou o destino de uma nação. Mas Miller não estava lá para ver o fim. Ele já havia se dissolvido nas sombras, como sempre soube fazer. Os aliados, em sua justiça meticulosa, montaram o palco de Nuremberg. Lá, os carrascos se tornaram réus, Göring, Kaltenbrunner, os arquitetos do terror. Cada nome era uma cicatriz na história, cada sentença um eco de vingança tardia. Mas entre os ausentes, um vazio gritava mais alto: onde está Miller? Os soviéticos juravam tê-lo capturado, os americanos o caçavam como um troféu, os britânicos o listavam entre os ainda não localizados. Até Schellenberg, seu antigo rival na SS, sussurrou pistas, negociações secretas, promessas de asilo, um jogo de traição onde Miller, mais uma vez, teria saído vitorioso. E então, como um suspiro do passado, surgiram os rumores. Primeiro Moscou, um prisioneiro sem nome, interrogado até a exaustão, cujo rosto nunca foi mostrado. Depois, a América do Sul, aquele refúgio dourado para carrascos em fuga. Eixan foi pego em Buenos Aires, mas Miller era mais esperto. Ele não deixaria rastros. Não cometeria o erro de viver sob um nome óbvio, como Francis Kiff Villard, em Panamá, ou de deixar digitais em documentos descuidados. Se ele estivesse lá, estaria invisível, protegido por generais corruptos, por ditadores que vendiam silêncios, por um sistema que mesmo após a guerra, ainda abrigava monstros. As décadas passaram, e as investigações esmoreceram. Os israelenses, implacáveis na caça a Eixan, nunca o encontraram. Os americanos, após anos de buscas, arquivaram o caso. Os soviéticos? Bem, eles sempre souberam guardar segredos. E assim Miller se tornou lenda, o homem que venceu a justiça, o último enigma do Terceiro Reich. Alguns dizem que ele morreu velho, em uma vila remota, cercado por memórias que ninguém mais queria ouvir. Outros que ainda está por aí observando, esperando porque homens como ele não desaparecem. Eles apenas esperam. E enquanto o mundo segue adiante, convencido de que o mal foi julgado e enterrado, as sombras permanecem. E nelas, quem sabe, um par de olhos frios ainda brilha, recordando os dias em que o medo tinha um nome e um endereço. Mas a história não se rende tão facilmente à conveniência dos arquivos empoeirados ou aos comunicados oficiais que tentam fechar o caso com um selo de cera. Porque quando se trata de Heinrich Miller, o homem que transformou a Gestapo em uma máquina de terror tão eficiente que até seus próprios companheiros de partido tremiam ao ouvir seu nome, as respostas nunca são simples. E as perguntas? Essas persistem, como o eco de um tiro na noite berlinense. Os arquivos da CIA generosamente compartilhados com investigadores como o próprio Miller, sim, o mesmo Miller que deveria estar morto, revelam mais do que simples documentos. Revelam uma dança de sombras entre agências, uma coreografia de desinformação onde cada passo foi calculado para confundir. Alguns relatos o colocam como um traidor, um desertor que teria se entregado aos soviéticos em 1945. Como se Moscovo fosse o destino natural para um carrasco que passou anos aperfeiçoando a arte de quebrar almas. Outros, mais ousados, sugerem que ele nunca chegou lá, que em vez disso desapareceu como fumaça em um corredor de trem em Buenos Aires, ou talvez no calor sufocante de Damasco, onde antigos nazistas encontravam refúgio entre ditadores que admiravam sua eficiência. E então há os relatórios independentes, aqueles produzidos por historiadores que nas décadas de 1950 e 1960, ainda acreditavam piamente que a verdade poderia ser extraída dos escombros com paciência e metodologia.
Eles analisaram números, cruzaram depoimentos, esquadrinharam mapas de valas comuns. Em 1963, um grupo deles, liderado por nomes que hoje soam como fantasmas de uma era mais ingênua, declarou com convicção: Miller está morto. Seu corpo foi encontrado em uma vala no distrito de Maite, ao lado de 2.500 outras vítimas, enterro digno para um homem que nunca soube o que era dignidade. Mas aqui está o detalhe que eles esqueceram de mencionar. O corpo, se é que era dele, jamais foi exumado. Porque a lei judaica proíbe. Porque a terra, uma vez profanada, não deve ser revolvida novamente. Porque no fundo talvez todos tivessem medo do que poderiam encontrar ou do que não encontrariam. E então veio 2013, com suas tecnologias forenses e seu ar de superioridade histórica. O Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, com toda a sua autoridade moral, emitiu um comunicado amigável. Após análise rigorosa, confirmamos que Miller morreu em maio de 1945, provavelmente executado por ordem soviética ou por seus próprios companheiros, em um último ato de limpeza antes do colapso. Mas pergunte-se, por que um homem como Miller, que sobreviveu a purgas internas, a atentados e a uma guerra inteira, seria eliminado tão convenientemente no último ato? Por que não há fotos do cadáver? Por que os aliados, tão meticulosos em documentar cada horror, esqueceram de registrar a morte do homem que por anos, foi o cérebro por trás da caçada aos inimigos do Reich? Aqui está a ironia cruel: Miller era um burocrata. O mestre dos registros dos carimbos, dos dossiês que selavam destinos com uma assinatura. E no entanto seu próprio fim, se é que houve um, é um vazio documentado. Um buraco negro no meio de montanhas de papel. Ele entrou para a Gestapo em 1934 não por idealismo, mas por uma afinidade quase artística com o poder que o sistema lhe oferecia. Em 1939, quando Heydrich precisava de um substituto implacável, Miller estava lá, pronto para transformar a repressão em uma ciência exata. Sob seu comando, a Gestapo não apenas caçava dissidentes, ela os antecipava. Estudantes comunistas, padres, judeus, todos eram arquivados, classificados, eliminados com a frieza de um contabilista ajustando um balanço. Ele não acreditava em ideologias, acreditava em resultados. E então, em 1º de maio de 1945, no bunker de Hitler, onde o cheiro de morte já impregnava as paredes, ele desapareceu. Alguns dizem que o viram pela última vez saindo pelo túnel de emergência, com um revólver na mão e um olhar que não era de derrota, mas de cálculo. Outros juram que ele nunca esteve lá, que como um fantasma, já havia se esvaído dias antes, levando consigo segredos que valiam mais do que ouro, listas de colaboradores, rotas de fuga, nomes de quem ainda podia ser chantageado. 75 anos depois de comissões de inquérito, de arquivos desclassificados, de teorias que vão desde a América do Sul até um mosteiro na Espanha, uma coisa é certa: ninguém quer que Miller esteja vivo. Porque se ele se tivesse escapado como tantos outros, seria a prova definitiva de que o mal não é apenas um capítulo fechado nos livros de história. Seria a confirmação de que em algum lugar ele ainda ri. Que a justiça, afinal, não é cega, é apenas lenta. E que enquanto houver sombras, haverá homens dispostos a habitá-las. Então pergunte-se, quando você olha para trás, para aquelas fotos em preto e branco de um homem de óculos e expressão inescrutável, o que você realmente vê? Um cadáver em uma vala comum? Ou um par de olhos que mesmo agora ainda o observam de algum lugar além do tempo? Pense na perseguição sistemática que se abateu sobre a Europa como uma máquina bem oleada, cujas engrenagens foram ajustadas por mãos que nunca tremeram. Não foi um acaso histórico, não foi um surto de loucura coletiva, foi um plano. E no centro desse plano, como o arquiteto silencioso que assina sua obra com sangue, estava ele. Heinrich Miller não foi apenas mais um burocrata no vastíssimo aparato nazista. Foi o homem que transformou a ideologia em logística, o ódio em tabelas, a morte em rotina. A solução final não nasceu de um decreto assinado em 1941 por acaso, nasceu de reuniões como a de Vancesse, onde homens de gravata ajustaram os detalhes do extermínio enquanto saboreavam conhaque e charutos. E adivinhe quem esteve lá, com seus óculos impassíveis e sua pasta cheia de relatórios? Quem garantiu que cada trem partisse no horário, que cada câmara funcionasse sem falhas, que cada número, fosse apurado com precisão contábil? E então, em 1945, o palco desmorona. Berlim arde, o Reich desaba, e os carrascos se tornam fugitivos. Mas Miller some. Não há corpo. Não há testemunhas confiáveis. Não há sequer o conforto de um túmulo sem nome para cuspir. Apenas um vazio,
Um ponto de interrogação na história, como se o próprio inferno o tivesse reclamado antes que a justiça terrestre pudesse tocá-lo. Os aliados o procuraram. Mossad o caçou. Historiadores ainda debatem se ele fugiu para a América Latina, se morreu em um porão de Berlim, ou se, como alguns sussurram, foi protegido por aqueles que tinham mais a perder com seu testemunho. Mas uma coisa é certa, Heinrich Miller nunca pisou em Nuremberg. Nunca teve que olhar nos olhos das vítimas que sobreviviam. Nunca teve que ouvir o veredicto que o esperava. Porque a justiça, quando chega tarde demais, não é justiça. É apenas um epílogo melancólico. E agora, a pergunta que não quer calar. O que você acha que aconteceu com ele? Um homem que orquestrou o desaparecimento de milhões simplesmente evaporou? Ou será que em algum lugar, ele ainda respira protegido pelo mesmo sistema que o criou? Um fantasma que ri das nossas tentativas de entendê-lo, enquanto o mundo segue adiante, esquecendo que monstros como Miller não morrem, apenas mudam de endereço. Então me diga, quando você fecha os olhos e imagina Heinrich Miller, o que vê? Um homem comum, esmagado pelo peso de seus crimes? Ou um estrategista que até o fim, jogou o jogo melhor do que todos nós? Porque a história não é escrita apenas pelos vencedores. É escrita também pelos que escapam. E ele, meu caro, escapou. Agora, enquanto você reflete sobre isso, enquanto a sombra dessa pergunta paira sobre você, lembre-se, há aqueles que ainda buscam respostas. Há arquivos que nunca foram totalmente abertos. Há testemunhas que nunca falaram. E há sempre a possibilidade de que a verdade esteja mais perto do que imaginamos, escondida atrás de um nome falso, de um rosto envelhecido, de um sorriso que já viu demais. Então, o que você faria se soubesse? Se amanhã, um documento desclassificado revelasse que Miller viveu até os 90 anos em uma cidadezinha tranquila, rodeado de netos que jamais souberam o que suas mãos fizeram? Se descobríssemos que ele morreu de velhice, em uma cama quente, enquanto seus crimes ainda ecoavam nos pesadelos dos sobreviventes, a justiça seria servida? Ou seríamos todos cúmplices de um mundo que permitiu que o mal vencesse, não com um estrondo, mas com um suspiro? Pense nisso. E enquanto pensa, saiba de uma coisa, alguém está observando. Não um fantasma, não uma consciência culpada, mas a história mesma, que não perdoa esquecimentos. E ela, minha cara, nunca desvia o olhar.